Olá, para você que curte o canal Deixa Que Eu Conto. Hoje eu tô aqui para mais uma aventura. Tô sozinho, né, Irinete? A Irinete me abandonou, deixou eu sozinho aqui. A Irinete não pôde vir, né, gente? Irinete, tá devendo essa visita para nós aqui. Mas é isso aí, ó. Para você que curte o canal, já descobriu onde é que eu tô? Pelas imagens aí na estrada, pelas imagens que nós mostramos. Eu queria pedir para vocês já se inscreverem aí no nosso canal do YouTube, na nossa página aqui no Facebook, curtir, compartilhar, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. Beleza? Vamos lá então, daqui a pouquinho eu volto com o nosso convidado para a gente poder contar essa história de hoje aqui no Deixa Que Eu Conto, ok? Volto já! Você conseguiu descobrir onde é que nós estamos? Ainda não? Eu estou aqui com o Claudinei Balduino. Claudinei, que é historiador, professor de história também. Claudinei, quantos anos você tem? Há quanto tempo você mora aqui? E fala pra gente um pouquinho dessa sua paixão pela história. Então, eu tenho 39 anos, né? Eu sou nascido e criado aqui no distrito de Águas Virtuosas. Aliás, nascido na Santa Casa de Piraju, mas vivi toda a minha infância aqui. O único grande período que eu vivi fora daqui foram os 8 anos que eu morei em Londrina, onde fiz faculdade na Universidade Estadual de Londrina. Sou formado em psicologia pela UEL, não exerci a profissão, eu fui lecionar, fui dar aula, né? Dei aula de disciplinas correlatas, no caso sociologia e filosofia, né? Dei aula de correlatas, mas minha paixão pela história é antiga, desde a infância, vamos assim dizer, lá pelos meus 8, 9 anos de idade, né? Minha professora da terceira série, Dona Ana Maria, me deu uma coleção de enciclopédias, poucas enciclopédias perdidas, porque eu era uma pessoa muito curiosa, desde criança, perguntando muito. E minha paixão pela história é desde então, desde a infância mesmo. Recentemente, né, desde 2019, nós criamos um grupo de estudo para aprofundar a história do município de Itejupá. E nós, então, em 2019, nós decidimos, né, a partir de uma pesquisa que nós fomos aprofundando da história da igreja e precisando levantar fotos, principalmente, né, a ausência de fotos para escrever a história da igreja matriz, nós notamos que outras pessoas já tinham essa curiosidade aqui no município de pesquisar a história. No caso, o soldado Faria, Marcelo Faria, de Itejupá, soldado de polícia militar, né, e o Tiago Fernandes, de Piraju, né, que trabalhou também na Escola Luiziana de Souza Helena, hoje trabalha no Colégio Nilo Braga. E nós juntamos esses esforços, nós três, e formamos em 2019 um primeiro grupo de estudos, que depois veio a se somar, né, em 2020, o João Paulo de Oliveira, que é cartorista oficial de registro civil em Itejupá, foi ex-aluno meu, formado em Direito, e que também tem essa curiosidade pela história. Então nós 4 formamos esse grupo de estudos. E estamos aqui principalmente para falar de um lugar turístico que é conhecido, ao menos, eu disse para você, né, há uns 140 anos, aproximadamente, talvez mais, porque nós não conseguimos datar assim, um documento histórico que falasse, não, aqui estava a caverna e o homem branco datou tal data. Mas eu tenho um indício muito grande de um documento, de uma caderneta, na verdade, de um engenheiro muito famoso no Império chamado Teodoro Fernandes Sampaio. Teodoro Fernandes Sampaio, ele acompanhou as primeiras comissões de prospecção de pesquisa geológica, né, e geográfica do estado de São Paulo, encabeçado algumas vezes a pedido do governo federal, do imperial, na verdade, pedido do governo imperial, na época do Império do Brasil, e depois a pedido do governo provincial de São Paulo, e depois a pedido do governo do estado de São Paulo, né? Eles vieram algumas vezes andando todo o estado de São Paulo. E existe uma caderneta dele, de uma viagem que ele fez ao Paranapanema, das 21 cadernetas, que ele desenhou a Cuesta da Fartura, e colocou os caminhos antigos, os caminhos indígenas, e colocou a Gruta das Águas Virtuosas. Um documento talvez de 1883, 1884. Agora você já sabe, né, o que a gente veio fazer aqui. Daqui a pouquinho nós vamos subir lá na gruta, tá? Vocês vão poder conhecer um lugar bacana, né? Eu ainda não vi
né? Eu vou conhecer hoje, mas já me disseram que é um lugar muito bonito, um lugar bacana, difícil de subir, né, Claudinei? Então, a história da gruta, né, como eu havia dito, não há muita documentação que a gente possa consultar. O que nós temos é a história oral. E a história oral também é rica, como você mesmo disse, em lendas, em mitos, em histórias que o povo conta de que aconteceu nessa gruta. Alguns fatos nós conseguimos comprovar. Como eu disse, há possibilidade que ela já seja conhecida do homem branco mais ou menos em torno de uns 140 anos, uma aproximação aí de 140 anos. Nós estamos em 2021, vamos imaginar que 20 anos, os 25 anos finais do século XIX, talvez lá por 1878, 1875, 1880, essa gruta já era conhecida. Apesar de existir um relato de um jornal final de 1800 dizendo que a gruta foi descoberta em 21 de abril, né, nós comprovamos que o homem branco já conhecia essa gruta antes do dia que eles falam que foi descoberta. E existe esse documento que eu não consegui ainda acessar, que é de 1884, que data um mapa desenhado na caderneta de campo do Teodoro Sampaio, que datava a posição exata da Gruta das Águas Virtuosas. No passado, e eu também não cheguei a conhecer pela minha idade, mas no passado a gruta não era tão assoreada. Ou seja, como é um lugar que fica dentro de uma propriedade particular e havia gado andando na região, vaca, né? De tanto gado subir e descer, eles explorarem, as chuvas foram assoreando, levando terra para dentro da gruta e fechando as galerias, porque ela tinha quartos, eles chamam de quartos, mas na verdade são galerias. E existiam 3 galerias. Agora existe uma galeria muito difícil de acessar. Então, nessa história de acessar as galerias, que surgem essas lendas. Fala-se de um casal de namorados que entrou lá e nunca saiu. Porque realmente, até onde eu entrei, a galeria ela é muito baixa, depois você consegue ficar em pé. Fala-se de alguém ter achado ouro na Água Virtuosa. Fala-se... houve uma senhora que veio ao Brasil de maneira clandestina, num porão de um navio. Acredito eu que foi na década de 40 para a década de 50. Ela era conhecida como Inhanora, né, popularmente, né, mas ela veio jovem, deve ter vindo para o Brasil com uns 15, 16 anos, escondida no porão desse navio. Foi aportar no Rio de Janeiro. E ela começou a trabalhar com a profissão mais conhecida, mais antiga do mundo, né, e para poder sobreviver. E conhecendo caminhoneiros, conhecendo viajantes, ela foi vindo a pé ou de carona, foi bater na cidade de Piraju. História interessantíssima essa. Por volta do final da década de 60, começo da década de 70, ela descobriu da existência da gruta. Essa senhora, a Inhanora, viveu ali na gruta em torno de quase 4 anos, dentro da gruta. Ela morreu aos 96 anos no asilo de Itaquarituba. O nome dela, se estiver correto, né, seria Honória Duarte Machuski. Né? Só que assim, quando eles foram aposentar essa senhora no asilo, eles não, por ela não ter documentação nenhuma e ser dificultoso conseguir levantar a documentação dela na Itália, eles preferiram, por um mandato judicial, criar uma documentação para ela. Então, é uma pesquisa que nós não fizemos a fundo ainda, mas eu pretendo ir ver na Itália realmente a documentação, que ela contava uma história, ela era muito lúcida na história que ela contava. E ela tinha um sotaque italiano. Os olhos, ela era loira de olhos muito azuis, né? Essa Inhanora, mas assim, como ela se misturou com a tradição do caboclo aqui da região, então você imagina uma senhora com lenço no cabelo, uma senhora vestindo aqueles vestidos ramados, né? Você imagina uma senhora idosa, mas com certeza na juventude dela ela foi muito linda, né? Você imagina, loira de olhos azuis, italiana, e acabou morando dentro da Gruta das Águas Virtuosas. Também é uma história pouco conhecida, tá? Pouco conhecida, é de história oral, mas é que ela falava isso. Mas de fato, o que nós sabemos, né, tirando as lendas, que nós conseguimos comprovar documentalmente, é que assim, no passado, ainda no século XIX, ali foi terra de uma família que veio do Rio Grande do Sul. Inclusive existem ainda descendentes em Piraju, que é a família Tucunduva, né, a família Tucunduva, e teve um personagem histórico muito famoso na história de Tejupá, que era conhecido como Major Quincas. O Major Quincas, na verdade, ele chamava-se Joaquim Rodrigues Tucunduva. Ele era um dos filhos mais novos do coronel José Rodrigues Tucunduva, né? E o Major Quincas já era nascido em Itapeva, porque foi quando eles foram vindo pela Estrada das Tropas, o caminho das tropas, e acabaram aportando aqui entre os municípios de Tejupá e Fartura. Documentalmente, o primeiro nome daqui era Aparecida dos Agudos, né? Aparecida dos Agudos, até porque há uma lenda também. Tudo é envolto em lenda, né? Acredita-se que a primeira santa que ficava na capela de madeira, ela foi encontrada quando eles estavam cortando essa mata original para poder fazer as primeiras lavouras, né? Preparar o solo. E eles juntavam, deixavam secar o mato e iam jogando, agrupando e botando fogo.
Diz que numa dessas, acredita-se que foi margeando o córrego do Ribeirão Bonito, das Águas Virtuosas, botando fogo. Um desses lugares que eles estavam botando fogo apagou o fogo, milagrosamente. E em cima de uma das toras, né, dessas madeiras de lei, eles encontraram uma primeira imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que preteou pela fumaça da queimada, mas não pegou fogo, só em volta do lugar que a imagem se encontrava. E é uma lenda que explica aqui por que chamava Aparecida dos Agudos. Os Agudos são a serra e Aparecida, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida que apareceu no meio dessa fogueira. E aparece também como capela, o nome Taquaras também é um nome tradicional que veio da capela. A capela era feita de madeira. Né, uma capela não muito grande, mas não era tão pequena também, pelo que acredita-se, porque cabia aproximadamente de 30 a 40 pessoas. Era uma capela que ela não ficava no chão, ela já era no morro, para cima ali, era no morro, e ela ficava elevada do chão por toras de cedro pardo. Né? 6 toras elevava essa capela, uma escadaria para subir na capelinha de madeira. E ela era coberta de taquarinha, né, que é um tipo de taquara nativa, e cercada com uma cerca de taquaras. Então ela ficou passando a ser referência, que a capela ficava isolada do resto das casas da cidade, ficava muito abaixo. Então as pessoas, quando vinham pelo caminho, o caminho antigo era por lá, e em direção a Itaí, elas avistavam ao longe a capela cercada de taquaras e coberta de taquaras. Então eles falavam, como ponto de localização, lá na Capela das Taquaras. Então isso daí criou-se tradição, por isso que desde o século XIX se falava a Capela das Taquaras. Mas oficialmente, no governo do estado, desde que foi reconhecido pelo governo do estado de São Paulo, sempre foi o distrito de Águas Virtuosas. Claudinei, mas fala pra mim, por que Águas Virtuosas? Você sabe me explicar por que esse nome? Então, as Águas Virtuosas, acredita-se dos milagres que a própria gruta tem. As pessoas que fizeram promessas, as pessoas que têm essa fé, essa religiosidade popular, acreditam nesses milagres. E acredita-se que a própria água que mina, porque o córrego das Águas Virtuosas nasce ao lado da gruta. Não nasce dentro, mas nasce ao lado. Então você está me falando, né? Eu já vi algumas imagens lá. Tem água que fica pingando ali dentro da gruta, sim, escorrendo. Tem água que fica pingando, as pessoas acreditam no poder curativo dessa água. Inclusive na própria pedra que vai se dissolver no barro ali, eles acreditam no poder curativo de passar nos olhos, curar cegueira, né? A gruta é dedicada a Santa Luzia, que simboliza a cura dos olhos. Mas assim, essa devoção a Santa Luzia foi mais tardia. Ela foi de uma devoção particular que deve ter surgido por volta da década de 1940. Então, nós estamos no século XXI, mas ainda da década de 40 até hoje, então há uma devoção muito grande. Então, a grande missa ou procissão que as pessoas faziam Água Virtuosa era próxima sempre ao dia de Santa Luzia, que é 13 de dezembro. Né? E o nome Águas Virtuosas, virtuoso significa limpo, né? Puro, alguma coisa pura, alguma coisa limpa, porque acreditava-se que essas águas elas tinham poder curativo. É o que dá o nome à gruta e dá nome ao distrito das Águas Virtuosas. Então o distrito ele ganhou esse nome devido à gruta, então? Devido à gruta. Como eu disse para você, Taquaras devido à capela e o distrito devido à própria gruta. Viu, vamos subir lá, gente? Acho que vocês estão curiosos, né? A gente já contou um pouquinho da história aqui. Mas, Claudinei, falaram pra mim... Falaram não, né? Eu li algumas coisas aí. Até a minha avó também falou. Eu falei, vó, vou subir lá na gruta. Ela já falou assim, cuidado com a onça. É verdade isso? Isso é verdade. Isso é verdade, como eu disse, é Mata Atlântica, né? Então não tem perigo, agora nós vamos subir de dia. Tomara que... Né, nenhuma onça vai nos atacar. Mas, enfim... Por ter plantado essas plantações de eucalipto, continuam a mata, elas chegam a vir até próximo à cidade. Por causa das matas. Mata fechada, onde tem mata fechada, a onça vai andando. Tomara que elas estejam descansando agora, né, gente? Eu tenho certeza que elas vão estar dormindo. Senão eu e o Paulo já não estaríamos aqui. Não queremos encontrar com uma onça agora não, né, gente? Sim. Mas você falou também que tem morcego, né, rapaz? Eu já fiquei meio preocupado agora, viu? Tem morcego. Morcego tem bastante. Então as pessoas normalmente entram com tocha de fogo para espantar os morcegos. A própria luz de flash, de câmera, também espanta, né? Hoje celulares, né? As luzes de LED dos celulares são fortes. O morcego não gosta. Bacana, vamos conhecer esse lugar agora? A gente já contou bastante história aqui, mas chegou a hora de a gente subir o morro e conhecer finalmente essa gruta. Vem com a gente? Vamos lá então?